Olá, pessoal, estamos de volta com o Fute das Minas e Placar TV em mais uma semana. E antes de tudo, já pedindo aqui para vocês deixarem o seu like, né, ativarem o sininho, compartilharem esse programa, deixarem um comentário aqui, porque é muito importante pra gente, pro nosso trabalho, tá bom? Eu vou aqui, ó, junto, né, comigo, como sempre, chamar aqui a Mariana Santos pra gente comentar, né, sobre tudo que aconteceu no futebol essa semana, o futebol mundial, né, o brasileiro feminino A2 e A3. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Amanda, mais uma vez aí pra gente falar muito de futebol feminino, um pouquinho do futebol mundial também e de algumas coisas que têm acontecido aí, extra futebol, mas que eu acho que é importante a gente falar, né? Muito bem, Mari. Muito bom. Obrigado por dar a deixa, porque quando a gente fala de futebol, geralmente, né, são assuntos felizes, né, assuntos, né, dependendo, óbvio, do time, né, do resultado, mas que deixam a gente só um pouquinho chateado quando o time perde, mas nada perto do que tem acontecido nessa última semana, né, a gente não pode ignorar. O futebol feminino também não ignorou, apesar de ter acontecido com o Vinícius Júnior, né, que foi o caso de racismo, né, contra o jogador o Vinícius Júnior, atleta do Real Madrid, né, no último jogo contra o Valência. Atitudes lamentáveis que não aconteceram só nesse jogo, né, não foram pontuais, mas vem acontecendo constantemente, né. O próprio atleta publicou isso nas suas redes sociais. Uma série de manifestos acontece pelo mundo e também no futebol feminino, né, algumas atletas, algumas equipes e clubes se manifestaram também, claro, repudiando esse acontecimento, né. A gente teve, né, no jogo do Cruzeiro, jogadoras ali, Cruzeiro e Flamengo, jogadoras fazendo, né, gestos de repúdio, né, de manifestação em favor, né, ao Vinícius Júnior, né, se ajoelhando no campo. A gente também teve a atleta Atênia, né, do Real Madrid, da equipe feminina do Real Madrid também, se manifestando, né, em defesa do Vinícius Júnior, né. A gente tem um vídeo, inclusive, dela. Vamos ouvir o que ela falou, né, e aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre o assunto. En primer lugar, antes de responderte, quería mandar todo mi apoyo, bueno, y el de toda la plantilla, ¿no? Nuestro jugador Vinícius, que creo que está pasando por un momento difícil. Además, creo que es una situación insostenible que lleva viviendo durante todo el año y desde aquí un llamamiento para que, por favor, todas las personas que sean responsables y que puedan ayudar y aportar su granito de arena para que esto no se vuelva a repetir. Y bueno, la primera pregunta. Creo que es una temporada muy... É isso, né? Antes da atleta responder a qualquer pergunta, né? Eu acho que isso foi bem simbólico também. A mesma coisa que o Ancelotti fez, né, na coletiva, disse, olha, não dá para continuar, né? Não dá para fazer nada, nenhuma atividade corriqueira do futebol sem antes falar sobre o que aconteceu com o Vinícius Júnior, né? E essas manifestações no futebol feminino são extremamente importantes também, mas acima de tudo, toda uma sociedade precisa se manifestar, né, quando algo assim acontece. Eu queria pontuar antes de abrir para você, Mari, para a gente falar melhor sobre isso, que inclusive ontem eu estava ouvindo, né, um episódio do Café da Manhã, do podcast, com a Júlia Bela falando sobre isso, e eu acho que foi uma coisa muito pontual que ela falou, que ela disse assim, olha, não dá para tratar racismo como um xingamento qualquer de futebol, né, aquela cornetagem que a gente vê na beira do campo, que fala, perna de pau, né, enfim, esses xingamentos corriqueiros. Racismo é um crime gravíssimo contra a humanidade, não deve ser uma luta só da população, né, do povo preto, e cada vez mais, quando a gente, né, abraça essa causa, quando todos abraçam essa causa, eu acho que a gente consegue transformar. E é isso que a gente vê hoje, né, já tiveram casos também no futebol feminino, teve o caso lá na Libertadores do ano retrasado, né, a Adriana foi chamada de macaca também por jogadoras, né, do Nacional, né, quando o Corinthians vencia ali por 8-0 o Nacional, né, então a Adriana, depois de marcar o gol, foi receber esse xingamento, né, o mesmo xingamento do Vinícius Júnior, e também, né, a gente já viu até em transmissões, né, narradores falando de cabelo de jogadora, por ser crespo, né? Então, assim, é algo que ainda está impregnado na nossa sociedade, mas que cada vez mais a gente precisa se manifestar, né, Mariana? Sim, com certeza. Eu acho que nada melhor que a gente ter esse espaço também para falar sobre isso, né? Abrir um pouco aí do nosso trabalho, enfim, para falar de futebol feminino, claro, falar de tudo, mas ver o feminino também incluído nessa luta, né? Como a Amanda bem disse, é uma luta de todos e todas. Eu acho que é uma luta como sociedade, como Brasil também, porque é um brasileiro que está lá, mas se fosse de outra nacionalidade também a gente espera, né, que a gente lutaria assim
por respeito, né, acima de tudo, e por dignidade, né? O Vinícius Júnior está lá fazendo seu trabalho, jogando, sendo multicampeão, sendo o melhor jogador, talvez, brasileiro hoje em atividade no mundo, e tem que interromper seu trabalho, ver seu trabalho interrompido por escutar insultos racistas, né? E o esporte brasileiro é feito de grandes pessoas, grandes esportistas, né, a gente sabe, e a maioria deles são pretos e pretas, então acho que o esporte do Brasil nada seria sem o povo preto. Eu acho que é importante a gente falar isso também, e que bom que o feminino tem tomado essa dor também pra si, né? Muitas jogadoras também fizeram do Cruzeiro, a gente viu também no Paulistão ontem, Palmeiras e Taubaté também ajoelharam, as meninas se ajoelharam antes do jogo. Teve nas redes sociais, a própria jogadora do Real Madrid, né, companheira de clube de Vinícius Júnior, né, joga no mesmo clube que ele, também tomou seu tempo na entrevista coletiva para falar sobre isso. Então é importante que isso seja repercutido mundialmente, que a Espanha em si, como país, repense e reveja tudo isso que está acontecendo lá, porque o futebol é só um caso, mas a gente sabe que isso é uma coisa que acontece muito fora do futebol, enfim, lugar, na né? sociedade, né? Eu acho que o retrato hoje está acontecendo dentro do futebol, mas é um retrato da sociedade que vivemos. Eu acho que a gente precisa cada vez mais falar, debater e combater principalmente isso. Eu acho que a gente sempre se pergunta o que a gente pode fazer, né, para melhorar, né? Além de, óbvio, não cometer esse tipo de crime. Eu acho que o mais importante também é a gente, como torcedora, como torcedor, como repórter, né, como comentarista, como analista, né, de futebol, a gente, além de não cometer, a gente também denunciar as pessoas que fazem isso, né? Eu acho que principalmente ali a gente sempre fala isso para qualquer tipo de crime e qualquer tipo de preconceito. Se tem uma pessoa que está cometendo, né, preconceito do seu lado, você tá vendo e você se cala diante disso, óbvio, não é direto, mas indiretamente ali é meio que um combustível para que outras pessoas continuem. E aqueles torcedores que estavam gritando, né, gritos racistas contra o Vinícius Júnior, eles não era um, não era dois, eram vários. Então se tornou um coro, né? Então acho que a gente precisa virar esse jogo, né? A gente precisa fazer, tipo, com que o coro, né, o coro da torcida seja outro, né? A gente viu recentemente aí também o caso do Corinthians, né, com gritos homofóbicos. Então tem que parar com isso. Futebol não é espaço para isso, né? Eu acho que cada vez mais a gente repete, já passou, né? Já passou da hora da gente parar, além de cessar esse tipo de coisa, entender que não é, de novo, não é um xingamento, não é uma brincadeira, né? Não é cornetagem, você não tá ajudando o seu time fazendo isso, é um crime. E se você faz, você é criminoso. E se você não denuncia, você está sendo cúmplice, né? Conivente, de certa forma. Então, fica aí a mensagem para que a gente, né, cada vez mais possa se conscientizar e que essas coisas não voltem a acontecer. Né? Que do futebol a gente aproveite só a arte mesmo, que é bom, né? E a cornetagem só na derrota, né? Não, nada a ver com crime. Mas vamos lá, vamos falar de futebol agora, vamos falar dentro de campo dos resultados da A2 e da A3, a segunda e a terceira divisão do futebol feminino, porque na A2 já temos algumas definições, né? E se encaminhando aí para as últimas definições, já temos classificados, né? A gente tá vendo aí a tabela, né, do grupo A de classificação. Botafogo e Real Bragantino já estão classificados. Estão brigando por classificação o América Mineiro, Fluminense, Minas Brasília, São José e Taubaté. A briga aí tá boa mesmo também, né? Falando de briga, a gente já falou do A1. E no grupo B, Fortaleza, JC e 3B... Aliás, Fortaleza, JC e 3B, Esportes, estão classificados, né? E estão brigando ali por uma definição, né? UDA, Sport e Vila Nova, brigando pela última vaga. O UDA já está bem encaminhado, né? Como a gente está vendo aí na tabela, mas ainda não há uma definição, né? Não dá para cravar que ele está classificado. E aí eu queria ouvir, Mariana, quem subir aí, né? Quem se classifica, né? Do A2, né? Recapitulando, vai para a Série A1. A gente já tem aí alguns nomes classificados. Inclusive, eu queria que você falasse, né, a gente estava até comentando em off sobre isso, a volta aí de clubes, né, de camisa, né, entre aspas, para a Série A1, como isso também ajuda aí na competitividade, né, da competição. A gente estava falando sobre isso, né, sobre alguns clubes importantes que estão agora classificados para as quartas de final, né, então ainda tem disputas nas quartas de final para cair na semifinal, e aí os times classificados para A1, né, mas Botafogo tá nessa briga, Red Bull Bragantino, América, o
próprio esporte, né, que tá um pouco mais ali embaixo, mas também já teve um time feminino que é competitivo, né, no futebol feminino, no cenário brasileiro, enfim. Tem alguns times 3B da Amazônia também que a gente já conhece, né, um clube que rivalizava ali também com Iranduba, né, então tem vários clubes aí que a gente já conhece, que estão no cenário e que estão voltando agora ao cenário principal aí, a A1, né, não definitivamente voltaram ainda, tem as quartas de final, esses clubes que a Amanda falou que já estão classificados para a próxima fase, né, das quartas de final, e ainda tem uns times na disputa que a gente viu que a tabela, alguns estão mais com o pé encaminhado ali na vaga, mas ainda tem essa última rodada que vai acontecer no domingo, né, os dois grupos jogam nesse domingo, dia 28, às 3 da tarde, então todos os jogos serão no mesmo horário, porque a gente sabe que são jogos que podem decidir vaga, né, e a gente já está acostumado com isso, né, no futebol, sempre na última rodada todo mundo joga no mesmo horário, então tem esses últimos jogos aí pra gente acompanhar e ver quem definitivamente da Série A2, né, passa para as quartas de final e aí começa essa disputa louca aí, né, pra descobrir quem que vai de fato conseguir o acesso a 1. Como a gente tinha falado no programa anterior também sobre a 2 e a 1, né, aquele famoso chaveamento que a gente vê em Copa do Mundo, enfim, que a gente vê em outras competições eliminatórias, que o primeiro colocado de um grupo pega o quarto do outro e por assim vai, né, então a gente já tem alguns confrontos desenhando ali para descobrir quem que vai disputar aí essa vaga diretamente na 1, na próxima fase da segunda divisão nacional. E importante falar também, né, que essas definições aí, elas também trazem um pouco da campanha que essas equipes fizeram, né? Então, tem umas que chegam com mais força, claro, né? E a gente sempre gosta de falar, né? Costuma falar no futebol feminino que até esses clubes que muita gente não sabe o nome direito, né? Mari falou aí da tradição do 3B, são tradicionais, sim. Tem uma história já no futebol feminino, então não se assustem, né? Se vê aí, né, como várias pessoas já me abordaram, mas o que é a Havaí Kinderman, né? É o DA, né? Inclusive o 3B é o grande rival do Iranduba, que já foi também, né? Eu já falei aqui, já foi também grande aí no A1, né? Na Série A do Brasileiro Feminino. Então, não se assustem quando virem, né, esses clubes chegando aí com força, porque ali tá todo mundo, acredito que na mesma, com a estrutura bem parecida, né? Com investimento bem importante ali no futebol feminino, então pode chegar para brigar aí de igual para igual. E aproveitando, né, que você falou, falando em A3 também, as quartas de finais já foram definidas, né? Os jogos de ida já aconteceram. E aqui trazendo os resultados, né? O Pinda empatou com o Juventude 2-2. Remo ganhou do Recanto por 3-1. O VF4, né, da Paraíba, ganhou de 4-0 do Doce Mel. Eu adoro esse nome do clube. E o Uberlândia perdeu de 1-0 do Misto. O jogo de volta, né, vai ser sábado, no dia 27, com exceção do Misto e Uberlândia, que vai ser no domingo, dia 28. Então aí temos jogos com resultados um pouco mais encaminhados, né? Só Pinda e Juventude que empataram em 2-2, então tá algo mais parelho, né? Então, o jogo de volta tem alguns com mais vantagem, um aí tá um pouco aberto, mas você acha, a gente nunca pode dizer que tá fechado, né, Mari? Tudo pode acontecer. Eu acho que só o VF4, que é o time que realmente... o Remo também, né, encaminhou aí essa classificação, né, classificação pra Série A2, importante, né, ter um calendário ano que vem na segunda divisão nacional, então acho que esses times, claro, tem o jogo de volta, tudo pode acontecer, mas são times que encaminharam, e Juventude e Pinda, um jogo interessantíssimo, né, 2 clubes aí tentando voltar, né, Pinda é um clube paulista, o Juventude do Rio Grande do Sul, então acho que talvez o duelo mais interessante aí, empatado, né, pra gente ver, e o jogo do Misto também foi só 1-0, então 2 jogos eu acho que já estão mais encaminhados, dois times mais com o pezinho ali na 2, mas a gente tem jogos muito bons ainda pra acompanhar nesse final de semana, que tudo vai acontecer, né? O A2 também é esse final de semana, então sim, a gente vai ter muita definição para falar semana que vem para vocês de classificados e de quartas de final também da Série A2. Perfeito, a gente vai trazer tudo para vocês semana que vem. Vamos continuar a ficar de olho. Agora a gente vai mergulhar no mundo porque uma brasileira, né, mais uma brasileira anunciou que está fora da Copa do Mundo, mas calma, que não é na nossa seleção brasileira, né? É uma brasileira que joga fora, né? A Catarina Macário, naturalizada estadunidense, já anunciou, né, uma grande craque aí, né? A gente tá vendo aí o post dela, anunciou que está fora da Copa do Mundo. É uma grande revelação da seleção dos Estados Unidos, a maior campeã da Copa do Mundo, né? E lamentável para ela, né? Uma grande atleta, né, Mari? É do Brasil aqui, foi muito cedo, assim, jovem, na verdade, né, para os Estados Unidos, para ter essa oportunidade também de estruturar o seu futebol. E, infelizmente, mais uma craque que fica fora da Copa, né, Mari?
Sim, né? A gente já tá perdendo a conta aí de quanta gente vai ficar fora. Eu acho que tem seleções que estão sofrendo bastante com essas lesões. A seleção brasileira, inclusive, também já tem algumas perdas, né, por LCA. Catarina Macario se machucou, né, ano passado, a gente lembra, no Campeonato Francês, acho que foi no comecinho de junho ali, né, se machucou no Campeonato Francês. E estava até agora tentando essa recuperação, né? Então ela escreve até uns textos falando um pouco sobre isso, que ela tentou a recuperação, ela tentou até o fim e que ela agradeceu, enfim, todo o clube, todos os médicos, todo mundo que ajudou ela nessa recuperação, mas que de fato ela não consegue voltar, né, no nível que ela queria para a Copa do Mundo e que aí ela vai se dedicar para voltar na temporada, né? A gente sabe que a temporada lá fora começa no meio do ano, é diferente daqui do Brasil, então ainda tem as temporadas agora tá acabando, né? Mas pós Copa do Mundo vai começar outra, então eu acho que a ideia da Catarina é realmente voltar após Copa do Mundo, né? Conseguir jogar aí. Ela estava no Lyon, tem uma correndo notícias aí que ela vai pro Chelsea, né? Então a gente espera que talvez nas próximas semanas também se confirme, né? Que ela vai jogar, enfim, no time inglês, mas ela até falou ali, eu achei interessante, ela agradeceu o técnico, né, dos Estados Unidos, ela falou que agradece ao Vlático porque ele também deu esse total apoio para ela, esperou ela, né, de certa forma, eu acho que até o final aí, quis contar com ela, mas infelizmente ela não conseguiu voltar a tempo do jeito que ela queria para ajudar a seleção norte-americana, que é a seleção que ela cresceu, enfim, né, a gente brincar, ela é brasileira, mas de certa forma também ela joga nos Estados Unidos, acho que desde os 10 anos de idade, né, ela foi embora muito cedo com a família e, né, joga nos Estados Unidos, fez toda a base por lá e representaria agora a seleção estadunidense numa Copa do Mundo que infelizmente teve que ser interrompida, né, mas é uma jogadora que muito promissora, muito boa, fez uma ótima temporada com o Lyon, campeão da Champions League, né, com o grandioso Lyon aí que a gente sempre fala. Então acho que, espero que na próxima Copa, enfim, nas Olimpíadas, ela possa voltar aí e jogar. A gente torce pela recuperação quanto mais rápido, né, pra Macario. E já tá no fim, né, ela deu a entender isso, né, que falta... ela foi até pro Qatar, né, eu vi numa matéria, inclusive, do GE, da Cynthia Barley, enfim, que ela foi pro Qatar pra tentar essa recuperação um pouco mais rápido, mas, de certa forma, não consegue voltar até a Copa, mas a gente espera que volte em breve, né? Lamentável, né, como você falou, e assim, lamentável também que a gente vai ver uma Copa com ausência de tantas craques do futebol feminino, né? Infelizmente, a maioria pela mesma lesão. E a LCA é assim, né? Vai muito também de atleta para atleta. A gente, às vezes, gabarita ali um tempo de volta, mas varia muito também de como é essa volta, né? E falando em volta depois de lesão, né? Vamos falar de Marta, porque nesse final de semana, a Marta, que já tinha voltado com tudo, voltou e marcou o seu primeiro gol depois de voltar aos gramados, né? E foi muito comemorado pelo Orlando Pride, né, Mariana? Muito comemorado também pela torcida brasileira, viu? Porque desse gol que ela marcou aí de pênalti, a gente quer ver muitos gols. Olha aí, ó, o time levantou ela, né? Comemorou, celebrou bastante. Isso é muito legal, né? De ver a equipe também abraçando aí, acolhendo a Marta. E ela marcou esse gol de pênalti. Um pênalti foi sofrido pela Adriana, né? Então teve ali uma dupla participação brasileira. E o quanto isso também é importante pra Marta, né? Pra voltar. Eu mesmo agradeci, foi muito, porque volta com moral, né? E já volta assim também com mais confiança pra Copa do Mundo, né? O que pode ser a última Copa dela, né, Mari? Sim, com certeza, né? Acho que ela e a Adriana têm feito uma dupla ali que tem dado trabalho, né? A Adriana é uma jogadora muito importante. E falando da Marta, como você disse, né? A felicidade é nossa também. A gente nem torce por Orlando Pride, assim, né? No nosso time, mas a gente fica feliz por esse jogo dela. Ela deu uma assistência também, então quem cobrou o escanteio pro segundo gol do Pride também foi a Marta. Então, uma jogadora que a gente sabe com a esquerda ali não tem erro, né? Não à toa é a melhor do mundo aí, não tem discussão, a gente nem abre essa discussão porque não existe. Aqui somos Martacracia, enfim. Mas a gente brinca que legal, né? Ver a Marta voltando. Assim, ela já tinha voltado, né? Até com a seleção, inclusive, chegou a ser convocada pela Pia, né? Novamente, após esse retorno aí. Mas ver pelo seu time, jogando bem, né? Contribuindo para a vitória do time. E é tão legal ver essa gratidão, enfim, esse respeito que também outras jogadoras têm pela Marta, né? Não só jogadoras do Orlando Pride compartilharam isso, mas várias jogadoras, né, compartilharam. E eu li até uma jogadora do Pride, que é companheira da Marta, enfim, que colocou assim, que ela nem acredita que ela joga com a maior do mundo, né? Então achei isso tão legal, assim, que às vezes até pra elas, a Marta é uma referência, né? Tem muitas jogadoras novas também jogando no Orlando Pride. Então eu não lembro especificamente qual foi a jogadora, porque a Marta compartilhou várias homenagens que fizeram pra ela, mas que colocou, nossa, eu tenho que me policiar, assim, pra eu, né, acreditar que eu jogo com a melhor jogadora do mundo. É o famoso me belisca, né? Me belisca, né? No nosso português seria isso, né? Então acho que
É muito legal ver a Marta voltando, ver a participação de Adriano também, porque vamos precisar muito dela Sim. na Copa do Mundo. Então, pra gente só essa notícia foi ótima, né? Esse retorno aí com o gol da Marta, né? E ajudando aí seu time também. Maravilha. E a gente só vai torcer para que essa cena se repita e se repita muitas vezes na Copa do Mundo. Ela que é a maior artilheira das Copas, né, entre homens e mulheres, que faça mais gols aí na nossa Copa do Mundo feminina, porque o Brasil conta muito com você, Marta, conta também com todas as outras, né? Inclusive a Adriana, como a Mari falou, né? Vão ser peças importantes aí nessa busca pelo título. Mas é isso, por hoje é só. Lembrando de sempre dar o like aqui, né? Marcar um golaço também, que nem a Marta aqui nos comentários. Pode comentar, compartilha, chama todo mundo para assistir, porque semana que vem a gente vai estar de volta trazendo mais novidades, né? Mais notícias. E claro, com a Mari aqui também. Obrigada, Mari, pela participação. A gente volta semana que vem. Até mais.